Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça a sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, meu muito obrigado. Nesse vídeo, teremos 2 relatos de casas assombradas da inscrita Cláudia. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, pessoal do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Eu sou da cidade do Feliciano, de Limeira, interior de São Paulo, mas no momento eu estou morando em Florianópolis, Santa Catarina. Bem, o primeiro relato que eu vou contar aconteceu em Arthur Nogueira, interior de São Paulo, que fica do lado de Limeira, do lado da cidade do Feliciano. Eu já morei em 3 casas mal assombradas, que foi na casa da minha mãe e do meu pai, numa casa em 2009, e nessa casa quando eu era pequena. Eu tinha mais ou menos 6 anos de idade e nós morávamos numa casa alugada. E essa casa, por histórias que eu ouvi depois, foi uma casa onde morou diversas pessoas. Relatos que eu ouvi que o dono, o proprietário da casa foi velado na sala da casa. Então, nós mudamos naquela casa e era uma casa que ela tinha um quintal grande, né? Tinha diversas árvores ali naquele quintal e uma casa antiga, perto ali de uma lagoa que tem na cidade de Arthur Nogueira. E acontecia coisas bizarras naquela casa. Uma vez eu estava brincando na rua, né? Porque na década de 80, era 1986, o pessoal gostava, as crianças gostavam muito de brincar na rua. E eu era muito arteira, mas parecia que tinha algo dentro daquela casa que me incitava a ser arteira, desobediente e briguenta. A minha mãe era costureira e ela costurava muito, né? E tinha sala na frente, eu me lembro muito bem daquela casa. E tinha tipo uma cozinha bem grande, né? Que na época falava varanda, ao qual a minha mãe costurava. Então eu tinha brincado muito na rua e de repente cheguei para tomar um copo d'água, ali onde a minha mãe estava costurando, que tinha uma mesa grande também. E minha mãe virada de costa costurando ali. Mas a hora que eu entrei, eu vi um homem sentado na mesa e esse homem ele estava com uma roupa social, né? Eu entrei e vi aquele senhor, né, sentado ali na mesa, olhando para minha mãe, contemplando a minha mãe. Na hora de relance, quando eu olhei aquela pessoa ali, sentada na mesa, quieta, contemplando a minha mãe, eu achei, na hora que eu olhei de relance, que era o meu pai. Mas quando eu olhei para o rosto daquele senhor, não tinha rosto, gente, era tudo escuro. Era só do pescoço para baixo que ele estava com uma blusa social de manga comprida e uma calça social. E a hora que eu vi que aquilo lá não era desse mundo, eu peguei, né, entrei dentro do banheiro para me esconder. O que o mais incrível é que a minha mãe não via aquela criatura olhando ali para ela. E quando eu saí do banheiro, aquele ser já não estava mais sentado ali. E ali naquela casa também eu via bichos, né, muitos monstros, muitos demônios ali, e gritava e só eu que via. Então, realmente era uma casa que acontecia eventos paranormais. Uma vez que o dono foi velado na sala, uma vez eu acordei e tinha um enxame de baratas no meu corpo inteirinho, da cabeça aos pés, aquelas baratas estavam no meu corpo. E também minha irmã acordou com diversas baratas no corpo dela. Uma coisa que é muito difícil acontecer, eu nunca vi. E só que a minha mãe era uma pessoa que não se ligava nessas coisas de paranormal, né? E a minha irmã também tinha amanhecido com muita barata, só que eu amanheci com mais barata no meu corpo. Eu era uma criança extremamente nervosa. Uma vez eu briguei com a minha mãe, peguei uma sacola de roupa e saí sem rumo. Uma outra vez também nessa mesma casa, eu dei um soco na janela e quebrei a janela e machuquei toda a minha mão. Então eu era uma pessoa muito influenciada devido à minha paranormalidade que eu tenho. Ali aquela casa me influenciava muito.
Até hoje eu sou uma pessoa que eu tenho vidência, eu vejo acontecimentos e eu vejo o que vai acontecer no futuro, no presente, vejo coisas do passado, mas isso é um negócio para contar uma outra vez. Já era em Limeira e eu já tinha por volta mais ou menos 13 anos. Foi um ano depois que minha mãe morreu. Já estava morando em Limeira, nessa casa do meu pai, né, que também era mal assombrada, que até hoje existe essa casa. Eu fui no cemitério com a minha vizinha, que era muito apegada à minha mãe, porque o pai dela tinha morrido. Fui lá, participei do velório, do enterro desse senhor. Quando eu chego na minha casa, eu escuto uma voz. Eu escutava vozes ali. E ali eu escutei uma voz que me chamou 2 vezes. Cláudia, Cláudia, era a voz de um homem, mas foi uma voz muito nítida mesmo, ao qual eu escutei ali, só que eu não respondi. E também nessa casa, era uma casa que eu sempre estava dormindo de noite e de repente eu sentia que vinha como se fosse um gato deitar, né, nas minhas pernas, para baixo das minhas pernas. Eu sentia que isso vinha deitar mesmo realmente ali, como um gato que quando ele vem e deita nas pernas do dono, né? Era algo que vinha deitar ali, né? Que vinha deitar em cima de mim toda noite. E eu passava muito pavor ali naquela casa do meu pai, que até hoje, a tiada do meu pai, as minhas irmãs, a ex-mulher do meu pai, porque meu pai já hoje é falecido, né? Então foi a primeira casa dele e da minha mãe, depois morou uma madrasta minha com ele quase 30 anos, que tem uma filha, e morou uma terceira madrasta antes do meu pai morrer em 2021. Inclusive ele está enterrado ali no cemitério de Limeira, interior de São Paulo. E por coincidência, essa casa que eu fui nascida e criada, ela fica perto do cemitério da Saudade, onde o Feliciano está sempre falando desse cemitério, né? A minha filha, toda vez que ia lá, escutava assovios, escutava vozes chamando ela, né? Certa feita, minha filha teve a visão da minha mãe, que era uma mulher muito religiosa, né? Ela era diaconisa da Igreja do Evangelho Quadrangular e era uma mulher que se vestia muito bem, usava saia até no joelho, e por ela ser costureira, ela era uma mulher que gostava de se arrumar bem, uma mulher bem direita, né? Aquelas roupas sociais bonitas que ela mesma fazia. E teve uma certa feita que a minha filha disse que viu uma mulher exatamente com a descrição da minha mãe, sendo que a minha mãe morreu em 93 de câncer, e a minha filha nasceu em 2007 e não chegou a conhecer ela. E ela disse que certa feita ela acordou lá quando ela ia posar na casa do meu pai, com a voz da minha mãe chamando, né? Eu e minhas irmãs. Ela chamava pelo nome certinho, meu e das minhas irmãs, que eu não vou citar o nome das minhas irmãs aqui, né? Porque pode ser que elas não gostem. E era exatamente dessa forma que a minha mãe chamava nós para irmos na escola dominical de domingo de manhã, né? Ela escutou a voz da minha mãe chamando nós na casa. E depois também ela teve uma visão de uma mulher de franja, porque nos anos 80 se usava muito franja, né? Cabelo comprido, preto, um pouco para baixo do ombro, que era o cabelo que a minha mãe tinha. E essa mulher era exatamente as características da minha mãe. A franja, o cabelo liso, a saia até no joelho, uma mulher bem vestida, com sapato social. E ao mesmo tempo a minha filha via essa mulher no quarto da frente, né? Porque é onde que eu sentia algo deitar em cima de mim, era no quarto do fundo, que era o meu quarto. O quarto da frente foi o quarto onde a minha mãe morou ali, teve os últimos dias de vida dela ali, morreu no hospital, mas ficou cancerosa ali naquele quarto. Tem muitas lembranças ruins daquele quarto, mas a minha filha falava que via naquele quarto onde que era o quarto da minha mãe, uma mulher que ajoelhava ali e orava, orava, orava. Então assim, mas é muito estranho tudo isso que a minha filha presenciou, de ver realmente a minha mãe, de ver a avó dela lá, né, naquela casa, né? Aquela casa foi uma casa que nos trouxe muita tristeza, porque primeiramente foi a casa ao qual a gente viu a minha mãe definhar com câncer.
Depois o meu pai casou com uma senhora que nunca combinou com nós, então aconteceu muitas brigas, muitas tristezas naquela casa. Hoje ela está alugada para um pastor, porque eu acho que é só um pastor mesmo, para poder suportar morar ali, porque aquela casa, hoje eu não sei se existem eventos paranormais nela, mas todo tempo, quem morou ali, pelo menos pelo que eu fiquei sabendo da minha família, viu e ouviu coisas ali. Dos inquilinos e do inquilino que está morando lá agora, a gente não sabe. Então, pessoal, existem mais coisas entre o céu e a terra do que nós possamos imaginar. Então, eu tenho hoje 41 anos de idade, eu tenho um canal até que eu falo sobre evidência, mas assim, Limeira realmente, como o Feliciano fala, é uma cidade cercada de mistérios, né? É uma cidade que existem muitos contos, é uma cidade onde acontece muita coisa. Florianópolis, embora seja considerada a Ilha da Magia, graças a Deus aqui, eu nunca tive o momento de ter visto algo paranormal, mas é a Ilha das Bruxas, né? Então foi todos esses relatos que eu tenho para contar para você, certo, Feliciano? Você está de parabéns com o seu canal, eu escuto muito o seu canal antes de dormir, que Deus te prospere muito, que você consiga angariar cada vez mais e mais seguidores, porque o seu canal é um sucesso, é maravilhoso, você também é atencioso com todos os ouvintes do canal. Um grande beijo da Claudelena de Florianópolis. Muito obrigado, Cláudia, por compartilhar seus relatos conosco. Se vocês quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. E a vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.